E hoje o Lugar da Fala vai conversar com o escritor Edivaldo Pereira Lima, jornalista e professor universitário, escritor também, óbvio. E ele escreveu um livro sobre um dos jornalistas mais emblemáticos que o país já teve, Joelmir Betting. Ele nasceu em Tambaú, no interior de São Paulo, neto de imigrantes alemães, chegou a ser boia fria quando criança e, como você pode notar, boia fria, a infância não foi moleza. Míope, tímido e gago. Quer mais? Tinha pavor de falar em público. No padrão brasileiro era tudo para dar errado, né? Era para dar tudo errado. Mas olha aí, deu tudo certo. Jomir Betting se transformou num dos mais talentosos jornalistas do país, lido e assistido por milhões de brasileiros todos os dias. Professor, tudo bem? Oi, Cláudio, tudo bem? Tudo ótimo, telespectadores. Prazer tê-lo aqui comigo para essa conversa no Lugar da Fala. Professor, como é que pintou a ideia de escrever sobre um cara que escrevia demais, que era o Joelmir Betting? Olha só, Cláudio, primeiro, esse livro é o 18º que eu escrevo, numa produção que envolve obras acadêmicas, né, do meu lado de teórico e pesquisador, e o meu lado prático, de escritor e jornalista que trabalha jornalismo literário, e especialmente histórias de vida para o grande público. O caso Sim. do Joemir foi um convite, o convite do primogênito, o filho mais velho do Joemir, o Gianfranco Betting, o Panda, que é um publicitário e um consultor internacional de aviação, e ele, a partir de um certo ponto, ficou com muita vontade de que se escrevesse a história do pai como uma homenagem da família à memória do pai e como uma contribuição para a sociedade brasileira, porque a família entendia que o Joemir teve uma passagem extremamente interessante e de grande contribuição para a cultura e para o jornalismo brasileiro, e é uma verdade. Eu estava vendo algumas coisas, e para quem teve uma infância complicada, né, no caso do Joelmir, né, eu li que os avós dele eram alemães, se deram muito bem, né, no agronegócio no Brasil. Em determinado momento a coisa desandou e ele acabou até, quando criança, sendo boia fria. Para quem teve uma infância complicada, e realmente você sendo boia fria é uma infância complicada, é, chegar aonde ele chegou, quer dizer, há uma necessidade brutal de determinação muito pesada, né? Porque senão você não avança, né? Cláudio, é isso, rapaz, que é interessante nas histórias de vida, né? A gente mergulhar, pesquisar, analisar bem a história de alguém, porque a gente vai percebendo ali manifestada na trajetória da pessoa uma sequência, um padrão de acontecimentos que é um padrão universal. Ele se manifesta de um jeito ou de outro, com diferenças para cada um de nós, mas na essência há um jogo, há um encaminhamento que é meio universal. A forma como aquilo se manifesta, a forma como os desafios se apresentam é diferente, mas a essência é uma mesma, né? E um método que eu emprego nas narrativas biográficas que nos ajudou a compreender bem essa dinâmica das vidas é aquilo que nasceu de estudos vindos da área da psicologia, com o Jung, o Carl Gustav Jung, e da área da mitologia, com Joseph Campbell. E esses dois grandes expoentes, né, do conhecimento científico sobre o ser humano, eles dois chegaram a praticamente o mesmo entendimento de que há um processo universal no desenvolvimento das histórias, né, das pessoas, e esse processo universal atravessa culturas, atravessa eras e se manifesta. Então, no caso do Joelmir, eu apliquei essa metodologia, né? Esse método se chama Jornada do Herói, e na própria USP eu já tinha feito os estudos teóricos de adaptação desse método para a gente escrever histórias de pessoas reais, e da teoria passei à prática, né, a usar esse método nas minhas narrativas. E aí a gente vê, no caso do Joelmir, isso que você aponta, né, dele ter sido um garoto
não só com o problema de pobreza, né, o problema de precisar ter se tornado boia fria, mas a gente vê também o problema pessoal dele de ter sido um garoto gago. É muito difícil, assim, as pessoas que conhecem a figura pública do Joemir, né, o primeiro âncora da televisão brasileira e um dos maiores palestrantes corporativos que o Brasil já teve, imaginar que essa pessoa, na infância, tinha esse grande problema de gagueira, né? Então, o que representa isso? Representa o lado fascinante da gente descobrir é como o ser humano responde aos desafios que a vida traz. Então, tem gente como o Joemir que acaba superando, não é? Transformando o limão azedo numa limonada saborosa, né? E tem gente que se afunda. Então, isso tem a ver com esse padrão universal da jornada do herói, em que todos nós, nas nossas existências, somos colocados diante de circunstâncias difíceis, muitas vezes, não é? Mas essas circunstâncias, elas não estão ali para destruir o indivíduo, elas estão ali para forçar a possibilidade do indivíduo dar um lance de melhoria da sua capacidade de se conhecer, conhecer a vida e reagir crescendo para o potencial que está armazenado lá dentro, né? E o Joemir é um caso excepcional de alguém que respondeu a esses desafios e essa resposta foi ele ter se tornado o que se tornou, um dos maiores jornalistas da história brasileira contemporânea. Pelo que você pesquisou, na infância, adolescência, juventude, ele já tinha a intenção de ser jornalista ou foi uma atividade profissional que acabou acontecendo na vida dele? Ele foi encaminhado para essa profissão pelo grande mentor que ele teve na infância, na adolescência e até o começo da vida adulta, que foi o padre Donizete. O padre Donizete foi um famoso padre aqui no interior de São Paulo, na cidade de Tambaú, onde nasceu o Joemir, e esse padre se tornou nacionalmente conhecido na década de 50 porque ele era um padre milagreiro. Ele era famoso por fazer milagres. E aí, quando se descobriu isso, o que chovia de gente na cidade de Tambaú esperando ser curado de todos os tipos de problemas que você possa imaginar, era uma coisa assim absurda. Foi um negócio de massa, um fenômeno extraordinário. E o Joemir, como cresceu naquela cidade, ele cresceu acompanhando toda essa movimentação. E quando a gagueira dele se tornou mais aguda, na época que ele iria começar o curso primário, a escola não o recebeu, a escola o rejeitou, porque disseram à mãe que a gagueira dele era tão séria que o garoto não teria condição de passar pela escola. E a mãe, no desespero, né, de tentar ajudar o filho, acabou chegando às mãos do padre Donizete. E o padre Donizete curou a gagueira do Joemir, não é? Com isso, o padre Donizete, como um homem de muita visão das coisas, né, e muita sensibilidade para compreender o ser humano, ele deve ter visto um potencial oculto naquele garoto. Então, ele assumiu um papel de tutor informal e mentor do Joemir. Então, foi ele que chamou o Joemir para se tornar coroinha da igreja, e a partir disso o padre Donizete pôde perceber mais aquele potencial de joia bruta, né, que era o Joemir na área da intelectualidade, e ele começou então a dar aulas para o Joemir e preparar o Joemir, principalmente no que diz respeito ao conhecimento da realidade e através da sociologia. O padre Donizete tinha uma certa visão social da vida e era muito atuante nesse campo. Então, ele foi educando o Joemir nesse sentido e percebeu um primeiro talento de comunicação que o Joemir demonstrou, é que assim que ele começou a escola, ele se destacou por por aprender e conquistar um domínio muito fácil da língua portuguesa e a escrever com muita facilidade. Então, a partir de um certo ponto, o padre Donizete convocou o Joemir para se tornar o secretário dele. Ele estava se tornando famoso no Brasil inteiro, recebia uma quantidade incrível de correspondência e precisava de alguém para ajudá-lo. Então, ao perceber essa habilidade do Joemir em escrever, ele deu essa função ao Joemir ainda garoto. Um pouco depois,
a cidade criou um sistema de alto-falante para atender aquela massa de gente que procurava o padre Donizete, e o padre percebeu que o Joemir tinha um segundo talento de comunicação importante, ele tinha uma ótima voz. Então, o Joemir foi chamado para ser o locutor do serviço de alto-falante da igreja. Logo depois, um empresário de uma cidade vizinha foi para Tambaú e criou a primeira emissora da cidade. Sim. E aí o padre Donizete estimulou o Joemir a se candidatar ao emprego de locutor. E o Joemir foi, e evidentemente passou nas provas e tal, e ainda adolescente se tornou o principal locutor dessa cidade, a Rádio Tambaú. Mesmo sendo tímido, né? Porque a história dele conta que ele era muito tímido, tinha problema para falar em público, né? Não gostava muito, né? Pois é, Cláudio, e esse é um aspecto interessante, e esse é um lado que uma boa biografia pode ajudar a gente a descobrir, que é assim, a forma que eu adoto para encarar uma história de uma pessoa é que nenhum ser humano é simples. Todo ser humano é um poço de complexidade. Nós somos seres muito mais completos, porém paradoxais do que a gente imagina. E nesse tipo de biografia, a minha busca é de entender que, na verdade, nós somos protagonistas de duas histórias. Tem a história do mundo objetivo, do mundo factual, né, do que nós fazemos nesse mundo concreto, o que desenvolvemos em termos da nossa caminhada na vida, profissionalmente, pessoalmente, na vida familiar e tudo mais. Mas nós temos, em paralelo, uma outra vida, que é a vida do mundo interior, a vida subjetiva, a vida da nossa existência no mundo interno das emoções, da nossa psicologia e até dos nossos arquétipos, dos nossos modelos mais inconscientes, mais profundos. Então, olha o contraste. O Joemir, tímido, porém com essa habilidade de comunicação fantástica em público, e o padre Donizete, ao perceber esse contraste, o coloca no fogo, exatamente para o Joemir ter a oportunidade de se experimentar e se reconhecer como diferente daquilo que ele imaginava que era no começo, né? Bom, e aí, só para terminar esse item com você, de como é que o Joemir chegou ao jornalismo, né? Então, até esse momento em que ele já é locutor de rádio e tal, ele parece não ter tido muita clareza do que ele queria fazer na vida. Porém, o dono dessa emissora, esse empresário de uma cidade vizinha que foi para Tambaú, ele percebeu que o Joemir tinha uma propensão natural para o jornalismo. Você conhece muito bem essa área e sabe que no interior, nas emissoras de rádio, os profissionais fazem de tudo, né? Então, o Joemir era locutor para anunciar as missas na igreja, para dar notícias de casamento, notícias sociais, mas também para ter um programa de rádio sertanejo e tudo mais, mas também dava notícias. E aí esse empresário foi a primeira pessoa, talvez, que percebeu que o Joemir tinha uma certa predileção para dar mais atenção ao conteúdo jornalístico do trabalho dele. E aí, um tempo depois, o padre Donizete, nessa altura, já tinha assumido totalmente esse papel de grande mentor do Joemir, e aí um dia ele chama o Joemir, quando o Joemir está terminando o nível secundário, e naquela cidade não tinha mais do que isso, esse padre chega ao Joemir e diz o seguinte: você vai para São Paulo, para a capital, você vai ser jornalista, esse é o teu futuro. E você vai para São Paulo ser jornalista, mas vai fazer uma universidade. Você vai para São Paulo e vai fazer uma graduação em sociologia. Imagine isso. Então, foi aí que chegou a se manifestar, digamos assim, o que seria o rumo de vida do Joemir no campo profissional. Mas, curiosamente, eles se auto-intitulavam perna de pau no futebol, mas o início da carreira mais profissional, digamos assim, no jornalismo, ele começou na área do esporte, né, escrevendo sobre esporte. Palmeirense, inclusive, né, apaixonado. Pois é, Cláudio, porque olha só, aí novamente é o fascínio das boas biografias, né? A gente compreender essa complexidade de um ser humano.
O Joemir era filho de alemães, e de alemães, assim, daquela tradição mais clássica que a gente imagina que sejam os alemães, né? Pessoas de um comportamento muito sério, muito rígido, e os pais, assim, extremamente disciplinados e disciplinadores. Então, o Joemir cresceu como um garoto muito quieto, muito tímido, não é? E muito comportado, assim, muito disciplinado, muito educado e tudo mais. Porém, na cidade de Tambaú, a maior influência cultural, étnica, era dos imigrantes italianos. Então, havia lá uma certa porção de descendentes de alemães, mas a maior parte da população de origem europeia era de descendentes italianos. E, obviamente, como italianos, eles eram fãs do Palmeiras, né? Então, o Joemir cresceu absorvido, em parte, né, admirando aquela atmosfera mais festiva dos italianos e tudo mais. E aí se tornou apaixonado pelo Palmeiras. Então, quando ele vem a São Paulo, olha só, ele vem para São Paulo para fazer a faculdade de Sociologia, para tentar se tornar jornalista, vem com a carta de apresentação do padre Donizete a uma emissora de rádio, a Rádio 9 de Julho, aqui da cidade de São Paulo, que era, na ocasião, uma emissora ligada à Igreja Católica. Então, o padre dá uma carta de apresentação do Joemir para que ele procurasse a Rádio 9 de Julho e conseguisse um emprego. Mas, por N motivos, o Joemir não consegue emprego na Rádio 9 de Julho de cara. Porém, ele consegue um emprego como professor de uma escola secundária dos padres. Ele tinha se formado no segundo grau, naquele antigo formato de escola secundária que nós tínhamos no Brasil, que se chamava normal. E a pessoa, quando se formava nesse nível, ela saía com um diploma de professor, professor de nível primário e nível secundário. Então, como o Joemir era muito bom de português e de escrita, ele consegue um emprego de português nesse colégio. Mas ele percebe que aquilo é muito pouco para ele sobreviver na cidade, né? Ele se fazer sozinho. E aí ele consegue um primeiro emprego no jornalismo como revisor de um jornal de São Paulo. Então ele trabalhava na escola, ia para o jornal tarde da noite, acompanhava até o fechamento das edições, né? Você deve ter acompanhado, talvez no passado, aquela história das redações vararem a madrugada até fechar uma edição, né? Muitos anos. Você teve isso, né, Cláudio? Muitos anos de redação. Pois é, rapaz. Então, você sabe muito bem a pauleira, né, que é esse tipo de trabalho. E Jambi se mete nisso. Mas, mesmo assim, ele já sendo revisor e sendo professor, ele não tem o suficiente, né, para ele enfrentar uma faculdade. Por sorte, de cara, ele consegue entrar para a Universidade de São Paulo, fazer sociologia, onde ele vai ter como professor, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso. E aí ele desiste, a partir de um certo ponto, ele desiste da carreira de professor e resolve se dedicar integralmente ao jornalismo. E é então que ele consegue um primeiro emprego, digamos assim, como repórter, né? Porque ele já tinha esse emprego como jornalista na qualidade de revisor. Ele consegue um primeiro emprego como repórter na editoria de esportes. E ele é encarregado de acompanhar, ele se torna um repórter setorista para acompanhar o Santos, na época do início da fama do Pelé. Imagine só que privilégio, né? Privilégio mesmo, para poucos. Mas olha só, Cláudio, aí o mais interessante, né, que ele começa essa carreira e passa a cobrir o Santos, etc, etc. É tanto que ele é o cara que está ligado àquela história do famoso gol de placa do Pelé. Você conhece essa história? Eu li alguma coisa que ele foi um dos idealizadores de se fazer a placa, né, para um gol de placa, né? Exatamente. Talvez o telespectador, o internauta que nos acompanha, o ouvinte, talvez não tenha essa história, mas assim, bem rapidinho, foi um dia que o Pelé teve um jogo no Maracanã, que era o palco favorito, né, das exibições do Pelé. Ele adorava jogar no Maracanã. E há um jogo contra o Fluminense do Rio.
E, de repente, num belo momento lá, o Pelé pega uma bola e dribla praticamente o time do Fluminense inteiro e faz um gol lá contra o goleiro Castilho do Fluminense, que era um cara de alto nível também como goleiro. Ele era goleiro da seleção brasileira, reserva da seleção brasileira. E aí esse gol foi tão impactante assim, tão impactante, que a torcida do Fluminense aplaude o Pelé durante 2 minutos. E os grandes cronistas esportivos que estão presentes, e um deles é um herói do Joemir Betting, que é o Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues fica encantado com aquele negócio, e aí ele observa que, naquela época, nós estamos falando aí do início dos anos 60, não havia transmissão ao vivo de jogos de jogos dos grandes times, né, pela televisão, não havia nada disso. E aí o Nelson Rodrigues tem um ataque assim na tribuna de imprensa, porque ele fala, pô, mas ninguém filmou esse gol, né? Esse gol é extraordinário, etc e tal, né? Aí alguém diz, pô, esse é um gol que merece uma placa, né? E o Joemir, que está ali cobrindo também e admirador muito grande das crônicas do Nelson Rodrigues, né? E é daí que vem o desenvolvimento daquele talento do Joemir de linguagem, de ter conseguido adaptar o conteúdo de economia para que todo mundo entendesse, usando o quê? Usando exatamente a linguagem que se empregava no jornalismo esportivo de primeira qualidade, o jornalismo esportivo praticado pelo Nelson Rodrigues e praticado pelo Armando Nogueira, que foi outro grande cronista do esporte brasileiro, que também inspirou muito, né? E foi modelo assim para o Joemir. Então o Joemir está bebendo naquele universo, e quando ele volta a São Paulo depois desse jogo, ele convence o jornal para o qual ele trabalhava na época, que se chamava O Esporte, ao jornal fazer uma placa e colocar uma placa no Maracanã em homenagem ao Pelé. E o jornal endossa a ideia do Joemir, e o Joemir então vai numa loja especializada ali na Praça da Sé, em São Paulo, e encomenda essa placa. E no domingo seguinte volta ao Rio de Janeiro, num outro jogo do Santos, para entregar oficialmente essa placa ao Pelé. Né? Então ele está ligado a essa história do gol de placa por isso. Mas enfim, só para concluir um pouquinho essa passagem do Joemir pelo esporte, olha só, ele que era aquele cara, como eu comentei, né, super sério, dedicado, disciplinado, né, determinado, e com aquela postura de lord inglês que ele tinha, no esporte, no futebol, ele soltava o lado, digamos assim, aspas, italiano dele, que estava adormecido, né, pela presença da influência da origem alemã. E no esporte, ele cobrindo os jogos para o jornal e logo em seguida também para a rádio, porque daí um tempo ele passa a trabalhar para a Rádio Pan-Americana de São Paulo, cobrindo esportes. No futebol, ele, antes de ser um profissional, ele era eminentemente um torcedor do Palmeiras. Sim. Então, tem um episódio de um jogo no Pacaembu, né, que era o grande estádio de São Paulo na época, um jogo entre Palmeiras e Corinthians, e que o Palmeiras ganha do Corinthians no final do jogo, tal, um jogador do Palmeiras faz um gol. E aí o Joemir, que está ali na tribuna de rádio naquele momento, trabalhando para a Rádio Pan-Americana, ele não se contém como torcedor e começa a gritar pelo gol e dá banana para a torcida do Corinthians, que estava ali do ladinho da cabine. Você imagina o que aconteceu, né? Faltou a torcida do Corinthians cercar o local ali, etc., e linchar o Joemir. Tanto que os colegas dele, muito prudentemente, o retiraram dali rapidamente, ele saiu disfarçado e foi levado embora antes mesmo do término da partida, definitivamente, né? E isso causou um reboliço na história do Joemir, porque ele compreendeu, naquela seriedade, né, na autocrítica que ele tinha, que ali ele tinha deixado o lado torcedor dele imperar e sobrepor o lado profissional. O que ele faz? Ele desiste e chega ao jornal e pede demissão.
Foi aí que ele resolveu seguir carreira escrevendo sobre economia? Foi esse o gatilho? Foi esse o gatilho, né? Mas veja bem, a história não se completa aí, né? É. Não foi assim direto que ele passou para o jornal para a área de economia. Bom, você quer que eu conte um pouquinho Por essa favor, parte? por favor. É. Eu não vou contar muito para não dar muito spoiler aqui para as pessoas. Senão não vão querer ler o livro completo. Mas eu já vou avisar aqui o pessoal que está nos acompanhando para ficarem tranquilos que, embora eu tenha dado esse spoiler do Pelé, e vou dar mais um aqui, que é como ele chegou ao jornalismo de economia, isso não vai tirar o gosto da pessoa ler, se a pessoa tiver interesse, porque há muitas histórias e há uma busca de um retrato de vários temas integrados ali que podem interessar as pessoas que nos acompanham agora. Né? Tem um pouco da história do jornalismo de economia no Brasil, tem o lado pessoal do Joemir, tem todo esse aspecto do lado da vida espiritual dele, né, que publicamente quase ninguém conhecia. Então, o livro vale muito a pena, porque a história é muito interessante e vários subtemas estão presentes ali. Né? Mas, enfim, e aí, isso então, eu vou pedir até permissão aí para quem nos acompanha para dar esse spoiler de como é que ele chegou à economia. Né? Então, ele sai do esporte e aí ele precisa ganhar o pão de cada dia. Né? E você sabe muito bem como nós, jornalistas, né, exceto aqueles que chegam ao pedestal da fama, como nós ganhamos muito bem neste país, né, Cláudio? Bela ironia. Você conhece bem essa história. Bela ironia. Então, o Joemir, na necessidade de ganhar o pão de cada dia, e aí ele já está... eu tenho a impressão que quando isso acontece, ele já tinha se casado, e um parênteses aqui, olha só, ele casa com uma pessoa que é descendente de italianos. A Lucila, né, esposa do Joemir, mãe do Mauro Betting, né, que é esse nosso colega jornalista do esporte bem conhecido, e mãe do Gianfranco Betting, que é esse publicitário muito conhecido também na área corporativa, né, no setor de aviação. E aí o Joemir acaba se namorando da Lucila, que é filha de uma família tradicional italiana, né? Uma família assim de 10, 12 pessoas se reunirem para uma mesa de almoço e coisa desse tipo. Né? Então, fazia falta à alma do Joemir um contato com esse lado mais festivo, mais alegre da vida. Né? Por isso a paixão pelo Palmeiras, por isso a paixão pela cultura italiana, e por isso ele se casa com a Lucila. Então, nessa fase, ele está começando a vida de casado, precisa ganhar mais dinheiro, ele precisa dar um jeito, né? Porque ele fechou a porta dele para o jornalismo esportivo. E aí, a primeira coisa que ele consegue, e que é uma forma dele se aproximando ao jornalismo de economia, ele começa a fazer jornaizinhos de empresa. Olha só, naquela época está nascendo no Brasil esse caminho, né, que hoje é muito amplo, né, da comunicação organizacional, da comunicação corporativa, do jornalismo empresarial. Então, ele, como conhecia já algumas pessoas e tal, acaba conseguindo aí um bico para estar fazendo esse tipo de coisa. E fazendo esse tipo de trabalho, ele já fazia de uma maneira um pouco diferente daquilo que estava estabelecido no mercado. E aí, um grande consultor de empresas, que fazia relatórios especiais para as grandes organizações, conhece o Joemir, fazendo jornaizinhos, e o convoca para trabalhar para essa assessoria, onde ele poderia desenvolver o talento dele com o texto de uma maneira muito mais brilhante, produzindo não só jornais de empresa, mas produzindo grandes narrativas, grandes relatórios técnicos especializados em torno de algumas áreas, né? Então, aí ele passou a fazer isso, largou os jornaizinhos de empresa, e aí esse talento dele que nós conhecemos começa a se consolidar nessa produção de relatórios especiais, que não vão para o grande público, mas vão para esses tomadores de decisões nas grandes corporações.
Então, quando ele está nesse processo, aí acontece o terceiro fator que o vai aproximando do mundo da economia. A Folha de São Paulo, na época, estava se mobilizando para se tornar o grande jornal que é, de alcance nacional, competindo com o Estado de São Paulo. O status, o prestígio da Folha naquela ocasião, estamos falando aí da década de 60, não era um status equivalente à projeção nacional que tinha o Estado de São Paulo, por exemplo. E aí a Folha faz um movimento para se direcionar, se modernizar, e dentro disso, um dos territórios que entra no planejamento estratégico da Folha é o território de conquistar o mercado de classificados, né, de anúncios publicitários, que na ocasião, na cidade de São Paulo, era dominado pelo Estado de São Paulo e pelo Diário Popular. Então, a Folha sabe que para aquela grande mudança estratégica de linha editorial que ele vai adotar, precisa de dinheiro. E a forma do jornal ganhar dinheiro não seria só com assinaturas ou com venda em bancas. Daí entra uma programação muito forte nesse segmento de classificados. E o profissional da Folha de São Paulo, que é encarregado dessa área comercial, percebe que um segmento de mercado que está crescendo, que poderia ser explorado, naquele momento que o Brasil está se modernizando e está saindo daquele nível de ter sido um país eminentemente agrícola para se tornar um país industrial, que o grande eixo dessa mudança está na indústria automobilística. E aí, nos anos 60, a classe média brasileira começa a crescer, o Brasil está vindo de um momento em que passou por uma fase boa de democracia, de vitalização cultural e tudo mais, e a economia está crescendo. Então, eles vislumbram que há um território fantástico de mercado no campo da indústria automobilística. E aí, esse cidadão, Gilberto Adrien, que era o responsável pela estratégia comercial da Folha, saca que seria uma maneira muito legal de atrair esse mercado, não só ter uma seção de classificados com muito espaço, mas que seria muito interessante se criar uma coluna semanal para se falar de automóvel. E se falar de automóvel, não do ponto de vista da indústria automobilística, porque isso o jornalismo brasileiro já estava fazendo, mas se falar de automóvel do ponto de vista do consumidor. Então, o Gilberto tem essa ideia, mas ele fica pensando, bom, eu não posso colocar um profissional qualquer para fazer essa coluna, eu preciso de alguém que tenha essa visão, né, mais social desse assunto e que conheça um pouco de economia. Não é? Nessa altura, o Joemir já conhecia economia por força do trabalho dele nessa consultoria que fazia relatórios especiais. E um amigo desse Gilberto Adrien falou, olha, eu tenho um cara-chave para você, que é o Joemir Betting, que está nessa consultoria especial. Nessa ocasião, o Joemir já tinha se tornado um pouco mais conhecido publicamente também, porque ele tinha feito uma tese, no término do trabalho de sociologia dele, em que ele examinava a questão da presença dos operários nordestinos na indústria automobilística de São Paulo. E esse trabalho acadêmico dele tinha sido publicado pelo jornal Diário Popular na íntegra. Então, essa pessoa que o aproximou, o Joemir, à Folha de São Paulo, ele conhecia esse trabalho, e esse trabalho foi fundamental. Fora, tem um cara aqui que conhece a indústria automobilística bem e conhece o lado que você quer, que é conhecer um pouco a macroeconomia ligada a esse segmento industrial, e, além de tudo, ele tem uma visão do consumidor. Ele não tem uma visão do patrão, ele tem uma visão social das coisas. Aí a Folha de São Paulo convidou o Joemir para ser o colunista de veículos para uma produção semanal de uma coluna comentada. Então, ele vai para fazer essa coluna e já esse talento dele de jogar com as palavras, de usar o humor no texto, de ter aquela ironia fina que ele tinha e fazer análises contundentes, colocando essas análises à disposição do entendimento de qualquer um, desde o taxista ao dono da banca de jornal, ao presidente da Volkswagen do Brasil, esse talento começou a aparecer. Então, daí a pouco tempo,
a Folha de São Paulo continuando essa modernização que estava em curso, o Otávio Frias, né, um dos donos da Folha de São Paulo, que estava comandando todo esse processo, ele resolve dar um segundo passo na estratégia de modernização, que seria na cobertura das áreas especializadas da sociedade brasileira, dar muita atenção à cobertura de economia. E a cobertura de economia com esse foco de não ficar restrito a uma leitura só acessível aos donos das grandes organizações, aos governantes, aos economistas. O Otávio queria uma produção de jornalismo de economia voltado basicamente para essa classe média, para o consumidor, para o cidadão. E aí o Otávio convida o Joemir a assumir a editoria de economia da Folha de São Paulo. Pronto. Aí, finalmente, a história é muito longa, peço desculpas, mas aí você tem o contexto, a trajetória toda, de como é que ele acaba chegando. Além de ser um dos principais, se não o principal jornalista de economia do país por um longo período, ele também influenciou a própria economia, né? Com as tiradas deles, com as informações que ele passava. Ele tinha consciência desse peso que a opinião dele tinha na economia brasileira? Evidentemente, porque aquela capacidade dele unir a profundidade de análise que ele tinha e trazer essa profundidade para o entendimento do cidadão comum, não é? E para quebrar aquela ojeriza, aquele hermetismo que os especialistas tinham ao se comunicar com o público, não é? Não traduzir em miúdos aquele linguajar fechado dos especialistas, não é? E o Joemir, ao fazer o contrário, né, ao popularizar de uma maneira absolutamente compreensível, de uma maneira bem-humorada, às vezes jocosa e tudo mais, isso começou a chamar a atenção, não é? E se entendeu, tanto o público quanto os especialistas, os governantes, os donos de empresas, se entendeu que o Joemir era, na verdade, um grande analista da economia, não é? Um grande profissional que, além de analisar a economia, ele tinha um olhar social. Então, eu digo que o Joemir não era simplesmente um analista de economia e um excelente comentarista, jornalista e comentarista de economia. Ele era um grande observador social. Ele era um grande pensador social do Brasil através do canal da economia que ele conhecia muito bem, mas não restrito à visão econômica, porque ele tinha todo esse outro lado social e humano. E aí, como um dos papéis dele, a comunicação que ele praticava não era uma comunicação de dar informação só, era uma comunicação de buscar compreender e contextualizar, e a pessoa entender a consequência, o desdobramento e o futuro daquilo na sua vida, né? O futuro de uma nova medida econômica, o futuro de um novo relatório de um índice de inflação, qualquer coisa desse tipo. Então, a partir de um certo ponto, ele começou a ser convidado por grandes empresários, pelos governantes, para apresentar a eles, em primeira mão, as análises que o Joemir fazia da continuação de uma situação econômica e tudo mais. Aí ele começou uma carreira de palestrante especializado. Sim. E ele era chamado por ministros de estados, né? Por exemplo, o Delfim Neto, né? O famoso economista que durante muito tempo foi ministro da Fazenda e tudo mais. O Delfim, eu entrevistei o Delfim para o livro do Joemir, e o Delfim me disse que o Joemir era um de dois únicos jornalistas do Brasil com quem o Delfim gostava de falar e a quem o Delfim convidava para conversar com ele, mesmo que não tivesse uma pauta, uma notícia para colocar, porque o Delfim, e isso o Delfim me disse nas palavras dele, o Delfim atribuiu ao Joemir uma grande qualidade de analista da economia, equivalente
aos melhores profissionais da área da economia. Então, o Delfim gostava de ouvir as análises do Joemir, o pensamento do Joemir sobre a economia. Olha que coisa fantástica, né? Tá. Então é isso que você pergunta, sim, não é? Ele se torna alguém de grande prestígio e convidado por grandes personalidades ligadas a esse assunto, a conversas e palestras e tal. E aqui não vou dar um spoiler, mas vou só deixar um gostinho para todo mundo. Há um episódio ligado a esse tema fantástico do Fidel Castro ter convidado o Joemir para ir a Cuba conversar com ele, porque o Fidel queria entender que análise o Joemir fazia do estado econômico do terceiro mundo naquele momento. E o Joemir vai a Cuba só para isso, para uma conversa com o Fidel Castro, que durou, se não me engano, 16 ou 18 horas seguidas, né? E essa história, eu não vou dar o spoiler detalhado, isso ocupa, por exemplo, um capítulo inteiro do livro. Maravilha. Professor, eu vou deixar a descrição, aqui na descrição do vídeo, onde encontrar o seu livro e como as pessoas podem fazer para adquirir o seu livro. Mas antes de encerrar a nossa entrevista, nosso bate-papo, o Joemir era um famoso frasista, né? Tem frases dele maravilhosas. Sim. Uma frase que impactou nesse trabalho que você fez, que você achou fantástica, que você achou que foi... Esta é uma grande frase de Joemir. Ok. Então, sem dar spoiler, mas dando, todos os capítulos do livro têm uma abertura que é uma epígrafe tirada de uma frase do Joemir, né? E aí eu vou dar uma aqui para todos nós, que abre um capítulo que se chama Chacrinha da Economia. Sim. E todo mundo vai lembrar, né? Os jovens talvez não saibam, mas quando fizerem um rápido estudo aí da história da cultura popular brasileira, vai saber que houve uma grande personalidade da televisão e do show business brasileiro, que foi o Chacrinha. E o Chacrinha era um extraordinário comunicador público, né? É do Chacrinha que vem aquela famosa frase: quem não se comunica se trumbica, não é? E o Joemir, também por essa coisa dele ser essa pessoa que traduz o economês, né, para a linguagem de todo mundo, para o português, e como na época os donos desse conhecimento tinham ojeriza, porque achavam que o Joemir popularizava demais o conhecimento que eles queriam manter preso ao poder deles, né? Então, eles passaram pejorativamente a chamar o Joemir de Chacrinha da Economia. E aí, eu dedico um capítulo a esse assunto, e a epígrafe que eu coloco ali na abertura desse capítulo é uma dessas frases maravilhosas do Joemir, e que tem tudo a ver com esse tema que nós estamos dando super atenção nesse minuto exato, que é a comunicação. Olhe só a frase dele, e ouçam. É mais fácil escrever difícil e mais difícil escrever fácil. É verdade. Professor, muito obrigado pela entrevista e pela sua participação aqui no Lugar da Fala. E se você não se inscreveu no canal, inscreva-se. Muitas coisas boas pela frente aí. Muito obrigado pela atenção, professor. Muito obrigado, Cláudio. Um prazer aqui estar batendo esse papo com você. E um abraço aí a todos os amigos que acompanham o seu programa, que vão assistir e ouvir esse momento. E deixo um recado para todo mundo aí, não é? Que a gente passar por essa fase de pandemia nos mantendo muito atentos e tomando muito cuidado e protegendo a nossa saúde, aos nossos queridos e os nossos semelhantes. Grande abraço. Obrigado, até o próximo.